começar com essa declaração feita pela ONU, Sakamoto. Muita gente fala, mas que impacto isso tem, né? Será que a ONU vai conseguir resolver essa questão? A Organização das Nações Unidas considerou hoje que a operação dos Estados Unidos na Venezuela violou de forma clara um princípio fundamental do direito internacional. O escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos destacou que os Estados Unidos não devem ameaçar ou usar a força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado. A porta-voz, Ravina Shamdasani, ela condenou os ataques. Em uma declaração em Genebra, ela classificou a intervenção militar americana como um ataque e afirmou que isso envia um sinal de que poderosos podem fazer o que quiserem. E não é assim, né? Agora aí a gente fica perguntando, né, Sakamoto, o que essa declaração da ONU muda no que está acontecendo? Mudar exatamente, ela não muda, né? Os Estados Unidos é um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, ao lado de Rússia, China, França e Reino Unido. Então, ele tem poder de veto, então ele vai vetar qualquer tentativa do Conselho de Segurança de condenar a ação militar, condenar o bombardeio na Venezuela. Contudo, a declaração do Alto Comissariado dos Direitos Humanos, para os Direitos Humanos das Nações Unidas, que fica sediado em Genebra, né? Volker Turk, que é o alto comissário, ela, na verdade, reafirma, né, o que a gente está comentando desde o final de semana, de que a ação militar dos Estados Unidos rasgou a Carta da ONU, atropelou a Carta da ONU. Basicamente, a ONU tem uma Constituição, a Carta da ONU, e ela foi rasgada. Para quem gosta de paralelos com as declarações no Brasil, os Estados Unidos operaram fora das 4 linhas da Constituição da ONU, né? E a declaração do porta-voz do Alto Comissariado de Direitos Humanos reforça isso, da mesma forma que também já tinha sido indicado pelo secretário-geral das Nações Unidas, o português Antônio Guterres, que os Estados Unidos atropelou. Atropelou por quê? Só tem 2 situações em que um país pode agir militarmente contra outro país. O primeiro é em caso de revide, né? Em caso de tentativa de conter uma agressão. Você foi agredido, você foi atacado, você vai e ataca de volta. Isso está previsto na Carta da ONU. E a segunda situação é quando há uma autorização expressa do Conselho de Segurança da ONU, das Nações Unidas, para que haja uma ação militar junto a um outro país. Aí, é claro, muita gente vai falar, mas os Estados Unidos podia porque havia drogas saindo da Venezuela em direção aos Estados Unidos, isso é uma agressão. Não, isso não configura uma agressão internacional, isso configura uma agressão nas discussões de WhatsApp, mas não uma agressão internacional. Agressão internacional, a Venezuela deveria, por exemplo, ter lançado mísseis ou mandado Sukhovs russos bombardear New Orleans ou Miami. Aí você teria uma agressão internacional, mas nesse caso os Estados Unidos mandaria bomba atômica para a Venezuela, não tenha dúvida nenhuma. O que acontece é o seguinte, Fabiola, com essa declaração, né, os países membros das Nações Unidas podem se sentir, inclusive, mais à vontade de fazer críticas aos Estados Unidos, né, de criticarem os Estados Unidos, poderia até usar, eventualmente, essas críticas para pressões econômicas contra os Estados Unidos, mas isso não vai acontecer. A ação militar dos Estados Unidos foi um presentão para a China e para a Rússia, que tem seus próprios BOs, a China com Taiwan, a Rússia com a Ucrânia, ou mesmo para Israel com Gaza. Legitima ações militares sem justificativa ao redor do mundo, né? E, ao mesmo tempo, devido ao comportamento inconstante, devido às pressões, devido ao uso de tarifas por parte de Trump nas ações com outros países, a Europa e a América do Sul estão com muito medo. A América do Sul não só por uma questão de tarifa, mas também porque houve um bombardeio no subcontinente, coisa que não acontece há 200 anos. Você teve há 40 anos a entrada dos Estados Unidos no Panamá, mas Panamá é América Central. A América do Sul era um lugar que isso não acontecia. Aconteceu, há um medo de efeito dominó, né? Então, todo mundo está pisando em ovos, mesmo com a declaração da ONU criticando essa situação.
E é isso que é um pouco frustrante, né, Sakamoto, porque quando a gente vai para todas as questões de direito internacional, né, e ouve os especialistas nessa área, todos falam da ilegalidade dessa ação dos Estados Unidos. É o que a ONU está falando, né? Mas há uma frustração porque o Trump não para de fazer ameaças, né? Não para. Eu vou ser sincero, até falando da minha experiência pessoal, Fabíola. Eu trabalhei 6 anos na ONU, exatamente no Alto Comissariado dos Direitos Humanos em Genebra. Fui um dos diretores do Fundo para a questão do trabalho escravo global na ONU. Depois também trabalhei um ano na ONU em Nova York, né, relacionado à questão de um outro fundo ligado ao setor financeiro global para combater tráfico de seres humanos. E o grande problema da estrutura da ONU, desde o seu nascimento, é que a ONU ele é um processo de coordenação entre os países. Ele não tem uma força de subordinação real, né? O que acontece é que os países eles têm que entrar nesse consenso. Às vezes esse consenso ele é impossível por várias razões, inclusive por interesse do lado invadido. Né? E devido ao fato da engenharia do Conselho de Segurança da ONU, com 5 membros permanentes com direito a veto, mais outros membros rotativos, esses 5 membros permanentes, grosso modo, é o pessoal que ganhou a guerra. E aí eles decidem, a guerra, que eu não digo a Segunda Guerra Mundial, que dominam a bomba atômica primeiro, antes dos demais. Então, basicamente, se algum deles está envolvido num conflito, e um deles sempre está envolvido no conflito, eles dizem, ok, não vai ter nada, não vai ter ação. Vamos pegar o que aconteceu em Gaza. Em Gaza, depois do ataque terrorista hediondo do Hamas contra Israel, houve um processo genocida do governo Benjamin Netanyahu contra Gaza, processo esse, inclusive, criticado por boa parte da população israelense. Né? Mas houve um processo genocida feroz. E os Estados Unidos apoiou Israel sistematicamente no Conselho de Segurança, enquanto Israel fez o que fez. E a gente viu dezenas de milhares de mortes no processo. Então, o que acontece? No final das contas, é por isso que discute-se tanto, depois que o governo brasileiro, outros governos, governo alemão, governo japonês, governo indiano, entre outros, defendem tanto uma reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas para entrada de outros membros permanentes ou para derrubada do poder de veto. Mas sabe quando é que o poder de veto vai cair dessas potências? Nunca. Elas não vão querer deixar isso acontecer. E isso vai fazendo o quê? Isso vai erodindo a próprias Nações Unidas. Hoje a ONU ela é bastante criticada porque ela é um organismo que é muitas vezes inchada, é essencial para a garantia da dignidade humana em muitos lugares, mas ela é incapaz hoje de impedir que as grandes potências façam o que quiserem. O Vitor de Menezes mandou aqui um superchat, Saca, rapidinho só para a gente já mudar de assunto também, mas ele falou assim, olha, enquanto a ONU continuar com a sua sede nos Estados Unidos, ela não vai ter respeito algum mesmo, porque como ela é vista pelo presidente dos Estados Unidos, mas eu acho que o fato de ela estar nos Estados Unidos é extremamente importante também, né? Porque é o seguinte, na verdade, é engraçado, eu vou falar um negócio para vocês que é o seguinte, eu morei em Nova York, eu posso fazer um comentário. Nova York quase não é Estados Unidos. O Nova York é uma cidade que, por exemplo, é muito mais progressista em termos de direitos, né, do que os Estados Unidos, né, rivaliza com a Califórnia, né, com cidades como Los Angeles e São Francisco. É muito mais progressista que São Paulo, por exemplo, né, Nova York. Então, em Nova York, as Nações Unidas em Nova York, eles têm um status. Os Estados Unidos, para as pessoas que são convidadas para ir para lá, ditadores, presidentes, primeiros ministros, reis, rainhas, eles têm, quando tem a Assembleia Geral da ONU, tem uma quantidade de quarteirões em torno das Nações Unidas, em torno da Primeira Avenida, que você pode se deslocar livremente. Era toda aquela discussão com o Alexandre Padilha, ministro da Saúde, ele poderia ir para lá apenas, não poderia ter todo aquele debate, mas mesmo as pessoas que são persona não grata nos Estados Unidos podem ir para a ONU, é obrigado, se os Estados Unidos nega visto, gera um incidente diplomático, né? E vou ser sincero com vocês, a Liga das Nações foi em Genebra e não adiantou muito não, você teve da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, né? Então, é menos o lugar onde está, porque tem muitas agências da ONU que estão espalhadas pelo mundo, Unicef na Europa, Alto Comissariado de Direitos Humanos, refugiados, tudo espalhado por aí. É menos onde está e mais como as grandes potências enxergam a ONU. A China adoraria que ter uma ONU
para si mesmo, ignorando as Nações Unidas. Os Estados Unidos adorariam enfraquecer também a ONU, porque é muito mais uma pedra no sapato dele do que uma ajuda, né? Os Estados Unidos ele não instrumentaliza tanto a ONU assim, né, do que quanto o pessoal imagina. O problema é esse, você tem um organismo internacional que deveria ser forte, deveria chegar para os países e falar basta, mas não tem força para isso.